Fala pessoal, tudo tranquilo? Tudo de boa? Eu espero que sim, que você esteja bem, estudando bastante. Lembra que a gente está chegando no final do bimestre, tá bom? Então veja aí se está tudo ok, se você está com as coisas tudo prontinha para chegar bem no final, tá bom? Eu quero aqui nessa aula passar para vocês rapidamente o nosso último assunto desse bimestre. Como eu falei para vocês nas nossas aulas do Zoom, a gente já encerrou, né, o nosso conteúdo do livro para esse bimestre, tá bom? Para esse bimestre, a gente já encerrou os conteúdos do livro. Então a gente acaba pegando, né, como proposta de todos os bimestres, alguns assuntos a mais, tá bom? Para a gente conversar e para a gente estudar. Esse aqui é o último também desse bimestre, ok? E aí no bimestre que vem nós vamos estudar o livro e mais outros assuntos também, ok? Então vamos lá. Esse assunto dessa aula, dessas semanas de agora, é justamente sobre fraternidade. Você sabe o que quer dizer a palavra fraternidade? Você já ouviu essa palavra em algum momento, em alguma situação? A palavra fraternidade para você é uma palavra comum? O que ela quer dizer? Hoje nós vamos estudar um pouquinho a respeito do conceito de fraternidade, como a gente pode aplicar ela na nossa vida. Belezinha? Vamos lá então. Galera, fraternidade. Trouxe aqui um termo, né, do que é um conceito, do que é propriamente dito a fraternidade. Diz assim, ó, relação de parentesco estabelecida entre irmãos, irmandade, convivência afetuosa entre irmãos. Fraterno, ser algo fraterno, fraternidade vem algo de irmãos, tá bom? Um relacionamento harmonioso entre irmãos, belezinha? Então esse é o conceito geral de fraternidade e a gente vai aplicar ele algumas coisinhas interessantes aqui, ok? O que é contrário à fraternidade que a gente quer explanar a respeito aqui é a questão do individualismo, ok? Na visão bíblica, todos nós seres humanos somos iguais perante Deus e nós somos considerados como filhos de Deus, ok? Eu e você somos filhos de Deus. E por sermos filhos de Deus, nós podemos dizer também que nós somos o quê? Irmãos. Se nós somos filhos do mesmo Pai, nosso Pai eterno, nós somos irmãos. Tá bom? É por isso que às vezes você vai na igreja, né? E aí a pessoa te chama de irmão, né? Tem alguns mais modernos que chamam de brother, né? E assim vai. Mas, galera, essa ideia de irmãos, ela é bíblica, tá bom? E ela também é aplicada à nossa vida. Fraternidade, então, é nós entendermos justamente essa ideia. Se todos nós somos irmãos, então não deve haver distinção entre nós. Não deve haver uma separação. Nós não devemos tratar os outros como diferentes, ou também sermos seres individuais, individualistas, no sentido de não se preocupar com os nossos irmãos. Por exemplo, a sua família. A família é a base da sociedade e os familiares se preocupam uns com os outros. O pai se preocupa com o filho, a mãe se preocupa com o filho e o irmão também se preocupa com os seus irmãos. Talvez eu esteja falando com alguém aqui que é um irmão mais velho, né, que tem um irmãozinho mais novo. Talvez muitas vezes o seu pai ou sua mãe já deixou você tomando conta do seu irmão, né? Ou já disse para você que você deve cuidar, proteger o seu irmão. Então esse é o conceito de fraternidade. Se todos nós somos filhos de Deus, se todos nós somos irmãos, então deve haver uma fraternidade entre nós. Olha só, né? Uma relação de parentesco estabelecida entre irmãos, irmandade, convivência afetuosa. Deve haver esse afeto, né, de uns para com os outros, né? Nós somos então irmãos. Só que o individualismo, exemplificado aí nessa imagenzinha, né, ela vem justamente falar contra a fraternidade. E se eu for perguntar para você, o que você vê mais hoje no mundo? Olhando para a realidade, para a sociedade, para as pessoas hoje, o que você vê mais? Você vê entre as pessoas uma relação de fraternidade ou você vê uma relação de individualismo, de egoísmo? Qual que você acompanha mais, que você percebe mais no mundo aí afora? Diga aí para mim. Pois é, nós vemos a fraternidade acontecendo em poucos casos.
mas o individualismo acontece na sua maioria. É aquele negócio, né? Cada um por si e Deus por todos. Nós não podemos, não é o ideal que seja dessa forma. Nós precisamos ter a ideia de que, de fato, nós podemos cuidar um dos outros, podemos ser amigos um dos outros, podemos nos preocupar um com os outros e querer o bem um dos outros. Essa imagenzinha aqui exemplifica justamente essa tendência crescente, né? Ó, eu que tenho que estar bem, eu que tenho que me proteger da chuva, né? O outro que se vire para ir, o outro que tem até quem usa um termo mais, né? O outro que se lasque para ir, né? Eu não tô nem aí com ele, né? Então, a ideia de fraternidade, ela vai contra esse conceito de individualismo. Eu gosto muito dessa personalidade aqui, né? Madre Teresa de Calcutá, para mim ela é uma das pessoas assim que, sabe, é um exemplo. Eu gosto muito da história dela, leio muito sobre a história dela e sempre quando leio, estudo sobre a história dela, eu aprendo muitas coisas. Ela disse uma frase assim, né? A raiz de todos os males é o egoísmo. Se preocupar apenas com si mesmo, só olhar para o seu próprio umbigo, não se preocupar com as pessoas ao redor. A raiz de todos os males é esse. Então, se a gente for ver realmente, o que ela falou é verdade. A nossa sociedade ela vai cada vez mais, né, piorando por conta do egoísmo, né? As pessoas não estão preocupadas umas com as outras. As pessoas não olham mais umas para as outras, né? As pessoas não estão mais preocupadas com esse relacionamento fraterno, ok? E a Madre falou isso não da boca para fora, mas ela dedicou a vida dela para se preocupar, para cuidar, proteger das pessoas mais desfavoráveis, né? Pessoas que moravam na rua, crianças que moravam na rua, pessoas doentes. Ela cuidou de muitas pessoas que tinham lepra e que no meio em que essas pessoas viviam, elas eram totalmente desprezadas mesmo pelos seus familiares, amigos, ninguém queria saber delas. E a Madre tem uma história muito linda, justamente porque ela se dedicou a vida dela a cuidar dessas pessoas. Então ela, de fato, é um exemplo de fraternidade, cuidava das pessoas. Tem um texto de Efésios capítulo 4, verso 32, que é um conceito bíblico também de fraternidade. Diz assim, ó: antes, sede uns para com os outros benignos. Benignos é ser bom, tá bom? Ser bondoso. Aí diz mais: misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então, o que a gente deve ser uns para com os outros? Benignos ou bons, misericordiosos e também capazes de oferecer o perdão para com as pessoas. Ou seja, quando as pessoas errarem, a gente perdoar essas pessoas também. Então essa é a visão bíblica a respeito da fraternidade. Nós precisamos olhar para as pessoas com misericórdia, com bondade. Às vezes tem muita gente que sofre ao nosso lado, sofre perto da gente passando necessidade perto da gente, e a gente não consegue enxergar essas pessoas. Sabe por quê? Talvez muitas vezes os nossos olhos já estão cegos, né, pelo individualismo. Talvez a gente esteja se preocupando apenas conosco e esquecendo de olhar para as pessoas que estão ao nosso redor, ok? E aí, nesse conceito de fraternidade, há 3 palavrinhas que podem justamente fazer com que a gente coloque a fraternidade em prática. Olha só, quais são essas 3 palavras? Está aí na tela para você. Empatia, simpatia e compaixão, tá bom? Essas 3 palavrinhas. Empatia, simpatia e compaixão, né? Empatia é quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente tenta entender, né, as outras pessoas, né? Tem tanta gente sofrendo por aí, e às vezes a gente critica, às vezes a gente não quer nem saber. Uma pessoa que tem empatia por outra pessoa é uma pessoa que se preocupa, que se coloca no lugar, que tenta entender as outras pessoas. Nós precisamos de mais gente, mais pessoas com empatia, tá bom? Simpatia é você, né, ser simpático, é você ser feliz, é você tratar bem as outras pessoas, né? É tão bom quando alguém chama assim a gente, né? Poxa, você é muito simpático. Ou seja, é uma pessoa agradável, uma pessoa boa de se estar perto. Precisamos de pessoas simpáticas, né? Quando a gente vê as pessoas aí fora, a grande maioria delas são pessoas, né, carrancudas, com raiva, cara fechada, aquele negócio todo.
precisamos de pessoas simpáticas, que você seja também uma pessoa simpática. E a compaixão, né? Compaixão é você ter amor pelas outras pessoas, você dedicar um amor sem querer algo em troca pelas outras pessoas, sabe? É um amor desprendido de você querer recompensas. Esses dias que nós estamos vivendo é uma boa oportunidade de nós desenvolvermos a compaixão. Mas não desenvolva uma compaixão, sabe? Aquela compaixão que você quer se mostrar. Tem muita gente que, eu vou doar uma cesta básica aqui, mas a intenção dela não é uma intenção de compaixão. É uma intenção dela se mostrar, se promover em cima daquela ação. Então, cuidado com isso também, né? Desenvolva na sua vida, que nós desenvolvamos na nossa vida empatia, simpatia e compaixão. A gente tem o maior de todos os exemplos de alguém que exerceu a fraternidade na vida dele, né? Que teve compaixão, que teve empatia e simpatia pelas pessoas. Jesus Cristo. Ele foi muito criticado pelas pessoas de alta posição na sociedade da época dele, porque ele se relacionava com pobres, ele era amigo de pessoas de má fama, ele andava com as pessoas consideradas pecadoras. Por quê? Porque Jesus era uma pessoa fraterna, ele cuidava dos outros. Ele abençoava a vida das outras pessoas. Então Jesus é o maior exemplo, né, de fraternidade que nós podemos ter. E eu quero encerrar com essa frase aqui, né, desse homem, Alfonso. Ele diz o seguinte: o egoísmo e o ódio têm uma só pátria. A fraternidade não a tem. Ou seja, quando nós somos fraternos, nós não olhamos da onde a pessoa vem, qual a classe econômica dela, qual a cor dela, qual a cultura dela. Nós não olhamos isso, porque quem quer de fato exercer a fraternidade não está preocupado com nenhum desses detalhes. Ele está apenas preocupado em ser uma boa pessoa, em fazer a diferença nesse mundo. Que Deus te abençoe, viu? O meu desejo é que você seja uma pessoa fraterna. Lembre-se do conceito de fraternidade, que todos nós somos irmãos, todos nós somos filhos de Deus, iguais diante de Deus, e todos nós somos irmãos. Eu posso olhar para você e dizer assim: você é meu irmão em Cristo, né? As outras pessoas que estão ao seu redor também. Então nós precisamos cuidar dos nossos irmãos. Muitos estão passando necessidades, e quando eu digo essas necessidades, às vezes não são só necessidades materiais, mas são necessidades emocionais também, né? Pessoas precisando de um carinho, de um abraço, de uma companhia, de uma palavra, e nós podemos ser fraternos com essas pessoas. Então, depois dessa aula aqui, o meu desejo é que você coloque tudo isso em prática, beleza? Eu vou estar postando mais materiais para vocês, algumas atividades também no eClass. Siga lá, faça direitinho e vai ser só bênção, ok? Quero terminar então com uma oração com você, ok? Então feche os seus olhos aí e vamos falar com Deus. Oremos. Querido Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade que temos de cuidar uns dos outros. Há tantas pessoas ao nosso redor precisando, Senhor, da nossa ajuda, precisando que nós sejamos bondosos com eles. Então nos ajude, Senhor, para desenvolvermos a fraternidade na nossa vida. Que estejamos livres do egoísmo, do individualismo, Senhor. Que a gente não possa pensar em nós mesmos apenas, mas que possamos olhar as pessoas que estão ao nosso redor como os nossos irmãos. Essa oração nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, obrigado pela tua companhia e a gente vai se vendo aí na próxima aula. Tchau, tchau.